Senhor nosso Deus, ajuda-me a transmitir agora a Tua palavra, segundo a Tua vontade. Eu falo aos nossos corações e aos nossos entendimentos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Deixa aí a sua Bíblia aberta, no capítulo de número 5, e eu estarei lendo o versículo de número 21 em diante. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar de tolo, em algumas versões, raca, estará sujeito ao fogo do inferno. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-se com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Que Deus possa abençoar sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Já há algum tempo o Senhor colocou em meu coração, e eu compartilhei com o presbitério da igreja, que todos unânimes concordamos a respeito disto, que era um momento de ministrarmos sobre o reino de Deus, e especialmente dentro do sermão, que é conhecido como o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, o grande sermão de Jesus Cristo, que também é chamado pelos pregadores da constituição do reino de Deus. Nós precisamos viver o reino de Deus em sua plenitude e buscar o reino de Deus, como o próprio Senhor Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Transmitimos aqui palavras sobre as atitudes ou o comportamento de um cidadão do reino de Deus, falando sobre aqueles agraciados, aqueles gozosos, aqueles bem-aventurados, aqueles felizes, da lista que o Senhor Jesus falou quando se referiu às bem-aventuranças. Também por isto, de tamanha importância são as bem-aventuranças, que até é chamado o Sermão do Monte, de uma maneira resumida, do Sermão das Bem-aventuranças, embora fale muito mais do que as bem-aventuranças. Nas bem-aventuranças você encontra a atitude de um verdadeiro cidadão do reino dos céus, que é humilde, que é manso, que é pacificador, onde Jesus Cristo, como falamos anteriormente, ele não estava exaltando os violentos,
os agressivos, os dominadores, os de espírito indômito, mas sim aqueles de coração puro, aqueles mansos, humildes, como ele próprio, manso e humilde de coração. E a estes o Senhor fala, e que nós devemos viver isto plenamente em nossas vidas. O reino de Deus é algo que nós tanto devemos estar nele, como ter o reino interiorizado em nós. Nós precisamos estar no reino. É engraçado que a igreja, de uma forma geral, em nossos dias, quando fala do reino, fala de estar no reino de Deus. Mas nós temos que ter o reino de Deus. Nós temos que ter o reino em nossas vidas. Nós temos que ter o reino no nosso viver diário. Eu vivo o reino dentro de minha casa, eu vivo o reino no relacionamento familiar, no relacionamento e na minha condução profissional, eu vivo o reino nas atitudes minhas, de minha vida, eu vivo o reino. Jesus, então, traz uma palavra que, de certa maneira, chocava aos seus ouvintes, porque o reino que eles esperavam, e o reino que eles ansiavam, e ainda anseiam, é o reino messiânico, no seu sentido de restituir a glória do reinado de Davi, que os libertou para sempre dos filisteus. Um rei guerreiro, um rei libertador. E Jesus, então, fala sobre como pela manhã, e apenas para poder tomar o gancho e seguirmos agora, pela manhã eu me referi àquela realidade de Jesus dizendo, quando te obrigarem a andar uma milha. Essa palavra obrigar é a palavra que em grego significa a obrigação da imposição que vem de um país ocupado. Quando os dominadores obrigam os dominados. E Jesus falava e se referia à lei romana de que qualquer cidadão, qualquer pessoa de origem judia, e essa lei romana era para todo o domínio romano, não se referia especificamente a um judeu, mas a qualquer um que não fosse o que se chamava cidadão romano. Se não era cidadão romano, estava obrigado pelo domínio de Roma a um soldado romano, se lhe ordenasse, carrega o meu equipamento, leva a minha bagagem. Ele estava obrigado, por lei, a caminhar uma milha. Uma milha. E Jesus disse, vai e anda 2. Como eu disse pela manhã, isso não é apenas uma palavra que está dando uma forma de se resignar com isso, de aceitar a isto. O que Jesus está dizendo, encare as coisas com a visão do reino de Deus. Foi isso que pela manhã eu disse. Eu não farei obrigado, eu farei de boa vontade. O domínio não estará sobre mim, porque sou eu que estou tomando a decisão. É o que Jesus disse, ninguém tira a minha vida, porque eu a dou. Esse Espírito, que é o Espírito de Cristo, que
transforma completamente a minha maneira de encarar, de ver as coisas, que me leva a uma mudança radical, que eu encaro as coisas tendo total segurança que Deus é por mim, que Deus está no controle, que ainda que as coisas tenham fugido ao meu domínio, ao meu controle, ainda que eu pareça estando sendo oprimido, estando sendo subjugado, estando sendo humilhado, não, eu digo, não, eu sei em quem eu tenho crido, em quem eu tenho depositado a minha fé, e eu digo, como disse o apóstolo, eu sei em quem tenho crido. Como disse Paulo, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam ao Senhor. Embora eu possa não entender, mas eu procurarei ter uma visão diferente de todas as coisas. E aí é a maneira pela qual o reino de Deus se interioriza, o reino de Deus está em mim, e que não apenas eu estou no reino, mas o reino está em mim. A palavra basileia, como falamos pela manhã, significa governo. Quando eu trago o governo de Deus, a autoridade de Deus, o domínio de Deus sobre a minha vida, e não aceito outro senhorio, não aceito outro domínio, não, digo, a minha vida não, a minha vida está nas mãos do Senhor. Se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, mas quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Quando eu começo a tomar essa postura, eu mudo a minha visão, mas eu trago sobre mim o governo do Senhor sobre mim. Então não são as circunstâncias que ditam a minha vida, não são os problemas que ditam a minha vida, não são os demônios que movem a minha vida, não são as crises que levam a minha vida, não. Deus está no controle de tudo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é fé, é mudar tudo. Por quê? Por uma visão de fé, por um entendimento de fé. E aí de fato, se manifesta o arrependimento. Não apenas o arrependimento de que eu estou conduído do erro que eu pratiquei, mas não é apenas, eu não me arrependo apenas de coisas erradas. Eu mudo, arrependimento significa literalmente mudar a direção. Eu posso não estar fazendo algo errado, mas eu mudo a direção para fazer as coisas de uma maneira melhor. Elas podem estar até sendo boas, mas elas serão melhores. E o que não está sendo bom se tornará bom. Mas eu mudo a direção, eu próprio mudo. Como dissemos pela manhã, a introdução ao ministério de Jesus Cristo, a proclamação de João Batista é: arrependei-vos, mudai a vossa direção. Por quê? Porque está próximo o reino dos céus. E como dissemos pela manhã, o reino dos céus não está distante. O reino dos céus está próximo. Em outras palavras, o reino dos céus está ao nosso alcance. O reino dos céus não está fora do teu alcance. O reino dos céus está ao teu alcance. Você pode entrar, ele está a um passo de fé. Há uma porta aberta para entrarmos no reino dos céus através da pessoa de Jesus Cristo. E tudo que é necessário para entrarmos é um passo. É dar um passo de fé. Sabe, meus irmãos, nesse caso eu não preciso nem abrir a porta já está aberta. É o que Jesus disse, a porta já está aberta. Jesus disse, quem entra por mim, quem entra através da minha pessoa, é através da pessoa de Jesus Cristo. A pessoa de Jesus Cristo é a maior conexão da tua vida. Essa é a tua net, essa é a tua rede, essa é a tua conexão, esse é o teu conhecimento. Você tem a conexão através de Cristo, e por isso Cristo disse,
tudo. Você está me ouvindo bem no que eu estou dizendo agora? Eu estou dizendo a palavra tudo. E eu não estou dizendo da minha parte, foi Jesus que disse: tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a conexão, Ele é o meio pelo qual você receberá do Pai. A Bíblia diz: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, o Pai vos concederá. Vos concederá, por meio de Cristo. Esse é um reino em que eu tenho o maior pistolão possível. Não há melhor do que esse. Não há melhor carta de recomendação. O filho diz ao pai: por mim, atenda, por mim. Não é pelos meus méritos, isto é a pura graça. Não é porque eu sou digno, não, isto é graça. E nós dissemos pela manhã: o reino de Deus não é comida, não é bebida. Embora comida e bebida é algo essencial para se viver, todo mundo concorda. Eu preciso comer, eu preciso beber. E comer e beber são coisas que satisfazem, principalmente quando você está com fome e quando você está com sede. Dizem que a fome é o melhor tempero, e é mesmo. Porque quanto mais fome, mais você, eu não digo nem que desfruta, mas que a comida vem, ela te satisfaz de outra maneira pelo desespero da fome. Porque geralmente quando você está com fome, você não desfruta, você come. Você come. Para desfrutar é outro sentido. Muitas pessoas dizem: não, Deus tem que mandar fome para nós, para que nós desfrutemos. Quem tem fome não desfruta, não saboreia, come. É necessidade de vida, é diferente. Você não verá uma pessoa faminta saboreando. Você verá uma pessoa faminta tragando, engolindo as coisas. Por quê? Porque ela está faminta. Um dos grandes problemas de se cuidar do faminto é justamente esse, porque ele tem um desespero, um afã tão grande para comer que lhe faz mal. Você tem que freá-lo, você tem que segurá-lo, você tem que dar coisas mais suaves para ele. Ele quer comer. Por quê? Porque ele está desesperado. Mas quem desfruta é quem é alimentado. Quem é alimentado, desfruta. Quem é alimentado, que tem a fome no nível certo, esse desfruta. Saiba de uma coisa: Deus não quer você hambriento, faminto, desesperado. Deus quer você alimentado, mas Deus quer que nós desfrutemos do que Ele nos dá. E desfrutemos de tudo. Desfrutemos de tudo. A Bíblia nos fala de coisas extraordinárias sobre desfrutar. A Bíblia diz: vai e desfruta a vida. Em outro texto ainda diz sobre o casamento: desfruta a vida com tua mulher. Deleita-te. E eu vou dizer uma coisa: triste é ver hoje nos ministérios de família dentro da igreja, especialmente os de casais, que parecemos mais mundanos do que gente cidadã do reino, porque colocamos o deleite e o desfrute num sentido quase que única e exclusivamente sexual. E se você só tem um deleite sexual, isso não é vida conjugal. Vida conjugal não pode ser só isso. Vida conjugal é muito mais do que isso. Vida conjugal é ter coisas comuns. É desfrutar de tudo na vida, desfrutar do raiar da manhã, do entardecer, desfrutar do frio, desfrutar do calor, viver com o seu cônjuge.
é sentar-se à mesa e poder conversar, é deitar-se na cama e poder rir juntos, é esquentar-se no frio, aquecer-se, é fazer massagem no pé da esposa, quando ela pede. Luciana, ela tem uma tara com esse negócio de massagem no pé. As pessoas precisam de carinho. E sabe de uma coisa, eu vejo que isso faz parte talvez até do perfil feminino. Até minha netinha já levanta o pezinho, assim. Aí eu falo, mas que loucura é esta? Quando nós falamos de entrar no reino de Deus, nós estamos falando de entrar através de Cristo, de entrar através da conversão. E a palavra para conversão é a palavra metanoia, que nós temos muito a ideia da metamorfose. Sabe, Deus não trouxe o reino para que tenhamos uma metamorfose. Deus trouxe o reino às nossas vidas para que nós tenhamos uma metanoia. A metamorfose é a mudança de forma. A metanoia é a mudança de mente. E quando eu falo mudança de mente, eu estou falando de uma mudança de mentalidade. Nós temos que ter uma mudança de mentalidade. Se nós não tivermos uma mudança de mentalidade, nós não estamos vivendo o reino de Deus. Eu enxergo as coisas com uma mentalidade distinta, eu interpreto as coisas com uma mentalidade distinta. Deixe-me dizer uma coisa a você. Nós estamos vivendo um momento de crise mundial. Nós não estamos vivendo um momento de crise nacional somente. Esta crise é uma crise que já se arrasta há tempo e ela é mundial. Há pessoas, e até mesmo eu diria nações, que se beneficiam com as crises. Então, dos grandes e dos poderosos, é muito difícil haver um desejo de estancar a sangria de uma crise, porque a crise, ela é benéfica. Por exemplo, a falta de dinheiro é benéfica a quem tem dinheiro. Nos momentos de crise, quem tem recursos faz mais recursos. Então existem pessoas, indivíduos, organizações e até nações que alimentam a crise. Guerras são feitas para que lucros sejam obtidos. A visão romântica de uma guerra sendo feita para implementar a liberdade e tudo, e que eu gostaria que fosse tão verdadeira quanto é propagandeada, mas na realidade, muitas guerras são feitas, eu diria quase todas, se não todas, são feitas para dar lucro. Lucro a quem? Aos armamentistas. Porque esse mundo, meus irmãos, jaz no maligno. E todos que estão neste mundo estão vivendo baixo do domínio do que nós chamamos, do que a Bíblia nos diz, que é o império das trevas. Mas o Senhor nos chamou do império das trevas para o reino da sua luz. Um império é império pela dominação. Apenas uma pequena nota. Quando o império inglês ele
a coroa britânica formou seu grande império, esse império era mantido pelo que se chamava, e se chama até hoje na história, pela política do bengalão. O que quer dizer a política do bengalão? É você se sujeita ou então pumba na tua cabeça. Esse é um bengalão. Um império se impõe desta maneira. Um império se impõe pela força. Um reino se mantém pela autoridade. É diferente. Quando o Senhor nos chama para sair do império, Ele nos chama para sair. A palavra império é uma palavra que vem da palavra imposição. Por impor se forma um império. Por impor, pela força, se forma um império. E a palavra basileia, a palavra reino, significa governo. Você sai da imposição e você entra no governo de Deus. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Mas, infelizmente, a igreja, nos nossos dias, ela está preocupada não em propagar o reino, mas em formar impérios. Essa que é a verdade. Por quê? Porque a nossa ênfase está em cima do que comer e do que beber. E não no que é o reino, que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Volto a dizer, comer e beber é importante, mas nós necessitamos da justiça, da alegria e da paz do Espírito Santo, e que merece cada um desses termos uma ministração especial, que entendamos o que é a justiça do reino, que entendamos o que é a paz do reino, que entendamos o que é a alegria no reino. Porque quando você vive justiça no reino, quando você vive paz no reino, você não tem outra opção senão ter alegria no reino. Alguém pode dizer amém a isso? É tão simples. O reino de Deus é isto. E se não há justiça, se não há paz e não há alegria no Espírito Santo, não estamos vivendo o reino. Nós precisamos viver o reino. Mas o que se prega dentro das igrejas, e eu falo, como disse pela manhã, não estamos aqui para recriminar A, B ou C, ou ministério tal, ou pregador tal. Esqueça de tudo isso. Já basta o que cada um de nós tem que dar contas diante do Senhor. O que está errado. Também não diga, não importa. Importa sim. O que está errado. E nós não vamos nos render ao erro. Nós vamos andar no que é reto, no que é justo, no que é correto, vivendo o reino de Deus e buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Que Deus governe sobre nós e que vivamos a sua justiça. Se Deus governa sobre mim, eu vivo a sua justiça. Se eu sou rebelde ao governo de Deus, eu não vivo a sua justiça. Então, muitas pessoas ficam se perguntando o que é procurar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. É procurar o governo de Deus em minha vida. Se eu estou procurando o governo de Deus em minha vida. Eu citei pela manhã um hábito que existe em muitos ministérios, ministérios de louvor e de adoração, ministérios de pregação, ministérios de ministração, como de cura, de libertação. Que a Deus seja glória por todos esses ministérios e que todos eles possam ser abençoadores da Igreja de Cristo na face da terra. Mas alguns deles já renomados, quando você entra em contato com eles, eles imediatamente... você fala com o atendente te passa ao secretário, o secretário te passa ao secretário da agenda, e o secretário da agenda, porque hoje em dia esses ministérios são complexos, né? O secretário diz o seguinte, tudo bem, nós vamos mandar para você
uma pequena planilha, um questionário para que você possa nos responder. E no questionário haverá coisas como, por exemplo, qual a membresia da sua igreja, quanto você pretende dar de oferta e etc, etc e tal. Se há hotel na cidade, se o hotel, qual é a categoria do hotel. Eu digo isso porque eu já vi um, tá? E no que eu vi era mais ou menos assim. Por quê? Porque essas pessoas recebem, às vezes, inúmeros convites. Eu soube de um que disse, não, eu recebo por dia 70 convites, no mínimo. Eu disse, meu Deus, que situação. E óbvio, se você recebe 70 convites, e muitos deles serão para a mesma data, você tem que decidir para onde você irá. Isso não é uma verdade? Você tem que decidir. E então eles buscam dados, para em cima dos dados, tomar a decisão. E, infelizmente, eles decidem baseado em comida e bebida. E não na justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Raros são aqueles que ainda têm o hábito de dobrar os seus joelhos e perguntar ao Senhor o que o Senhor deseja, porque esses vivem o reino. Se Deus é rei, eu não sei se você concorda comigo, Ele manda. Se Deus é rei, Ele vai me dizer. Você dirá, mas pastor, é difícil. Não, é porque as pessoas não mais perguntam ao Senhor. Essa que é a verdade. Todos nós podemos passar por isso. Não estamos criticando. Eu não estou dizendo, isso é humano. Nós somos assim. E para que nós possamos mudar, nós temos que ter uma metanoia, nós temos que ter uma mudança. Alguns amigos meus até falam, mas Aloysio, vale mais ir aonde tem mais gente, porque nós afetaremos mais gente. Eu disse a eles, desculpe, mas biblicamente isso não é uma verdade. Isso não é uma verdade. Nem biblicamente, nem sociologicamente, nem psicologicamente, nem antropologicamente. Isso é uma verdade. Porque se você afeta o líder de uma nação, você afeta uma nação toda. E você não precisa afetar uma multidão para você mudar o destino de uma nação, se você afeta aquele que tem a decisão sobre a nação. E você afeta um só. Embora eu creia que muitos realmente veem nisso, eu posso influenciar, eu posso afetar muito mais pessoas e tudo mais. E, na verdade, a nossa vaidade, pessoal, ela deseja falar para muita gente quando nós falamos. Nós desejamos os olhares da ribalta, nós desejamos as luzes, nós desejamos os holofotes. Por quê? Porque nós desejamos isto, porque isto faz parte da natureza humana. E somente com uma mudança, tendo uma mente, que é a mente de Cristo, em vez da nossa mente, é que nós poderemos chegar lá. Que nós poderemos viver de fato o governo do reino de Deus. Veja, eu citei o exemplo bíblico. Se isto fosse verdade, verdade absoluta, o que nós faríamos com o arrebatamento de Filipe? Que tinha toda uma cidade esperando por ele, para ele pregar, e o Espírito de Deus o leva para falar com um único homem, um etíope. Se isto é o que tem que ser, então estaria o raciocínio do Espírito Santo errado. Mas isto, viver o que Filipe viveu, isto é ser conduzido pelo Espírito. Mas para ser conduzido pelo Espírito, você tem que estar debaixo do governo do reino de Deus. Você tem que ter a autoridade do reino de Deus
na sua vida. A metanoia, a mudança de mentalidade, que é a conversão. Você se converte. Não apenas quando o teu nome está rolado em alguma igreja. Quando você levanta a mão a um apelo. Você se converte quando a tua mentalidade muda. E a mentalidade mudar não é algo fácil. Eu gosto muito do que o pregador John Piper, ele diz a respeito do apóstolo Paulo. Ele diz, a maior luta de Paulo era não voltar a ser Saulo. Essa era a grande luta de Paulo. Ele disse, eu esmurro o meu próprio corpo, eu reduzo ao pó, para que tendo pregado o evangelho não venha eu a ser desqualificado. Ele mudou a tal ponto que até o nome dele mudou. Algo que não faz parte da nossa cultura, é mais da cultura oriental. E Paulo era um homem, não do extremo oriente, mas do Oriente Médio. Ele tinha uma cultura oriental com ele, e não só uma cultura romana e uma cultura judaica. Então Paulo, sendo Saulo, muda o seu nome. Isso, na vida de um judeu, queria dizer muito. Eu rompo completamente com o que eu pensava, com o que eu era. Eu agora me torno um outro homem, um novo homem. E a luta dele era não voltar a ser aquele homem. Ele tinha que estar sempre vigiando. Sabe, eu digo que o apóstolo Paulo vigiava mais a este Saulo do que o próprio diabo. Porque este Saulo, que Paulo bem conhecia, era mais danoso ao seu ministério, à sua vida e tudo o que ele estava construindo do que o próprio diabo poderia fazer. Ele sozinho poderia destruir toda a obra do apóstolo Paulo. Paulo mesmo diz, quanto ao zelo, me tornei perseguidor da igreja, zeloso ao extremo, mas o que ele se tornou? Perseguidor, um destruidor, um adversário da igreja de Cristo, por zelo, não por maldade, por ruindade, mas por zelo. Meus irmãos, nós vimos isso, nós vemos isso, nós vemos tanta pessoa zelosa que é dos seus ideais. Troque os seus ideais pelos ideais do reino de Deus. Eles são muito mais nobres, muito mais elevados. Nós podemos viver essa realidade em nossas vidas, nós podemos viver essa realidade no nosso viver, nós podemos viver uma nova mentalidade. Mas assim como a metamorfose dói e custa, a metanoia também dói e também custa. Não é num abrir e fechar de olhos. Não é, não. Não é mesmo. Eu creio no sobrenatural de Deus. Eu creio que nós nos ajoelhamos e nos levantamos diferentes depois da oração. Mas eu estou falando sobre mentalidade. Há muita gente que tem fé em Jesus, mas a sua mentalidade não mudou. Há muita gente que ama o Senhor Jesus, mas a sua maneira de entender as coisas não mudou. Há muita gente que diz, eu quero o bem do reino de Deus, mas elas não têm mudança nenhuma na sua vida. Agem igual, mentem igual, tiram vantagem igual, fazem as coisas não como cidadão do reino dos céus. Nós temos que ser gente diferente. Nós temos que ser gente de cabeça diferente. Gente que pensa diferente. Gente que por pensar diferente, age diferente. Nós podemos, sabe, nos países que viveram a reforma protestante, eles guardam uma ética
Eu não estou dizendo que eles são perfeitos, eu estou dizendo que eles guardam uma ética, que é o quê? Oriunda disto, de uma mudança de mentalidade. Você pensa que mudança de mentalidade é fácil? Leia a biografia de Lutero para ver se é fácil. Leia a biografia de John Wesley para ver se é fácil. Leia a biografia de Francisco de Assis para ver se é fácil. Sabe, me escandalizou. Não tanto, mas me escandalizou um pouco. Ler a biografia de Francisco de Assis, porque Francisco de Assis, ele já vem, por causa da nossa cultura católico-romana, ele vem envolto assim numa auréola, e você já imagina um camaradazinho, quando ele, na autobiografia, ele fala das lutas interiores dele, dos pecados dele, eu digo, meu Deus, que é isso? Que luta é esta que esse homem enfrenta? Que batalha é essa que ele enfrenta? E um homem que não é qualquer homem, uma referência, no tempo que a igreja estava vivendo um dos piores momentos da igreja, mais de degradação moral. Existe inclusive uma história extraordinária de um judeu que se tornou amigo de Francisco de Assis, e o judeu disse, sabe, os muçulmanos têm a sua capital religiosa, Meca, nós judeus temos a nossa capital religiosa, Jerusalém, mas aonde é a capital religiosa dos cristãos? E no tempo de Francisco de Assis, era Roma. E ele tinha medo de dizer que era Roma. Mas ele disse, bem, é Roma. É onde estão as lideranças da igreja. E o judeu, muito provido de recursos, disse, eu irei a Roma. E dependendo do que eu vir em Roma, me tornarei cristão. E o homem foi a Roma. E você pode imaginar o que ele viu em Roma. O Papa tinha amantes, era uma loucura. Era uma loucura. Os cardeais viviam numa vida louca que você não tem nem ideia. E Roma era aquele luxo, até hoje em Roma se fala isso do Vaticano, que o Vaticano é o luxo mergulhado no lixo. Claro que Roma melhorou muito, mas se dizia isso e não era sem motivo. Ainda mais no tempo de Francisco de Assis. E Francisco de Assis ficou agora, é que não se converte mesmo. Porque ele vai ver o pior que há. E o homem volta, e chega a Francisco de Assis e sabe de uma coisa? Tomei uma decisão. E Francisco de Assis diz a ele, e qual foi sua decisão? Eu vou ser cristão. Ele disse, por quê? Agora quem não queria era o Francisco de Assis. Mas cara, eu não estou entendendo nada, você vai ser cristão. Eu sou judeu. Eu conheço a história do povo de Deus. Eu conheço de como nós fomos rebeldes no deserto. E Deus estava com... o que eu vi, e se vocês com essa liderança estão de pé até hoje, é que Deus está com vocês. Só pode ser o Deus de Israel que esteja com vocês, porque só o Deus de Israel consegue manter uma obra destas de pé com uma liderança daquelas. E meu irmão, continua a mesma coisa. Só o Deus verdadeiro, Ele está conosco, e é debaixo do governo dele que nós queremos estar. Eu preciso mudar a minha mentalidade, e para mudar a minha mentalidade, uma das coisas, eu teria uma luta. Por isso a Bíblia diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação. Ora, se eu sou salvo, eu sou salvo. Como ser mais salvo? Sim, eu posso ser mais salvo. Porque agora está falando da minha conversão, está falando da minha mentalidade, está falando da maneira como eu encaro, como eu penso, como eu vejo todas as coisas.
E uma das ferramentas que Deus nos deixou para isso se chama o discipulado. E que nós precisamos viver o discipulado. Nós precisamos viver o discipulado tanto sendo ensinados por homens, ministrados por pessoas, como ensinados por Deus, nos colocando debaixo do seu governo. E por isso eu li esse texto. Ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Deus tem uma palavra diferente da palavra que você ouviu até hoje. Quantas coisas você tem ouvido? Eu não quero entrar no cerne dessa palavra, analisando cada uma delas, dos erros que foram colocados. Havia a palavra correta, e Jesus mesmo introduziu todas essas palavras dizendo, eu não vim revogar, eu não vim mudar a lei, eu não vim anular a lei, eu vim cumprir a lei, eu vim obedecer a lei, eu vim dar cumprimento. Por que Jesus falou, eu vim cumprir, obedecer toda a lei? Porque a lei, no entendimento judaico, ela é cumprida pela comunidade e não apenas pelo indivíduo. Talvez você imagine, não, o que eles estão falando é que a comunidade tem que cumprir. Não, é que eles dizem que nenhum indivíduo consegue cumprir a lei em sua totalidade, mas a comunidade consegue. Então eles fazem assim, dividem tarefa. Você cumpre o não adulterará, eu cumpro o não matará. E como comunidade acabamos cumprindo todas as tarefas. Não é? Assim fica mais fácil, não é verdade? Fica mais fácil. Mas Jesus diz, não, eu vim fazer o impossível. Eu vou viver toda a lei, para que você possa, pela minha graça, viver a mesma lei. Aí nós entramos no que Paulo chama da lei do Espírito. Onde não mais por obrigação, mas agora por livre vontade, naturalmente. Sabe, meus irmãos, o discipulado é algo tipo a educação que nós temos que dar aos nossos filhos, de tal maneira que uma coisa que não lhe é natural, pareça-lhe totalmente natural. Nós ensinamos aos nossos filhos a escovarem os dentes, a tal ponto, esse se torna um hábito tão natural que ninguém pensa que é outra coisa, senão simplesmente, mas é tão natural escovar os dentes. Mas te foi ensinado. Se não tivesse sido ministrado na tua vida. Eu sei que o exemplo é infantil, mas ele é verdadeiro. Ele é verdadeiro. Nós brasileiros, por causa dos índios, temos o hábito de tomar até mais de um banho diário. Também por causa do nosso clima. Então nós temos, e vem aí, e já está chegando, está às portas, o nosso Rio 40 graus, o nosso verão carioca. E no verão carioca, nada como um banho, não é verdade? Nada como um banho. Quando você toma aquele banho, você... Gente, que alívio. Eu vou confessar uma coisa aqui. Eu gosto de chuveiro forte. Eu não sei, tem gente que gosta daquela coisa que vem assim, aquela coisa, aquela aguinha. Se existe uma coisa que me irrita, é abrir e sai aquela água assim, miserável. Aquela coisa que você, para se molhar, você tem que colocar um ombro, depois bota o outro, para poder se molhar, porque não tem jeito, vem tão pouquinho. Bem, melhor isso que nada. Mas, se você quer, você não tem que me ver, não é? Porque nessa hora ninguém tem que ver ninguém. Mas eu gosto quando vem aquela água forte. Nós moramos hoje no primeiro andar de um edifício de 10 andares e a coluna está em cima de nós. E a água vem. E ela vem. Eu digo, Senhor, que cachoeira boa. Eu gosto assim.
Se você quer me ver feliz, por exemplo, ficar debaixo de uma cachoeira, para mim é uma delícia. Eu não sei, tem gente que não gosta, mas para mim é gostoso. Principalmente se for um dia quente. Você entrar naquelas águas frescas, às vezes geladas, da cachoeira, e que massagem. Eu não estou falando de você entrar em Foz do Iguaçu e ficar debaixo dizendo, vem água. Não, você vai morrer se você fizer isso. Mas eu falo daquela cascatinha, aquela coisinha suave que vem e cai sobre você, e é gostoso, é gostoso. São hábitos que nos foram ministrados, que nós fomos... Isso aí é o verdadeiro discipulado. Você ensina a tal ponto, você corrige, você volta, você fala, você volta e faz, volta e mostra e tudo, e custa a quem ensina, e custa a quem é ensinado. A metanoia dói, assim como quando a lagarta está se transformando em borboleta e finalmente ela rompe o casulo e ela vai sair, ela tem como um parto. E há pessoas que ficam assim, então, coitadinha da borboleta, e tem gente que rasga para poder sair mais fácil, e a borboleta morre. Por quê? Porque aquele esforço que ela faz, aquela luta que ela faz com que, digamos, as asas sejam cheias. E então as asas apanham força. E é necessário aquele esforço para que as asas estejam plenas e ela possa voar. E se ela não tiver aquela luta, se ela não tiver aquele esforço, as asas delas permanecerão murchas e ela morrerá. Porque ela não vai voar. Então existe uma luta semelhante a um parto. Quando a metanoia, a metamorfose ocorre, e a metanoia é igual. Existe um parto, existe uma luta, existe toda uma mentalidade estabelecida. Sabe que isso acontece no casamento, por exemplo. Você vem no casamento, você vem com uma formação. O seu cônjuge vem com outra formação. E aí vocês casam-se. E começam as adaptações. Ele abre a porta da geladeira e é daqueles que examina tudo lá dentro. Você conhece gente que abre e fica olhando um tempão. Se você faz, não se culpe, eu também faço. Né? Você abre e fica olhando assim, olhando o que tem aí, o que tem aí, o que tem... E você fica procurando algo, e se alguém pergunta, o que você está procurando? Não sei. Você não sabe o que você está procurando. Alguma coisa. Se você vir, você vai achar. Parece que tem uma coisa, principalmente em homem, algo de caçador, ele começa a caçar dentro até da geladeira. Não são todos. A esposa não suporta isso. E eles vão ter que se adaptar. Ele vai ter que ceder, ela vai ter que ceder, eles vão ter que aprender em coisas pequeninas. Vai ter que ter uma mudança. Quem casa tem que entender que um vai mudar o outro. Você não casa para permanecer a mesma pessoa. O casamento muda a gente. E aí vem coisas como filhos, vem coisa como contas. Filhos e contas andam sempre juntos, não é? E contas vêm até sem filhos. Então, vem coisas como essa e divide responsabilidade e vai isso. E tem pessoas que têm um tipo de hábito diferente. Eu tenho coisas que até hoje perturbam minha esposa. Ela tem coisas que até hoje me enlouquecem. É normal. Eu só perturbo, né? Ela tem coisas que ela
tem coisa que ela faz. Por exemplo, Louisiana, todo mundo sabe que Louisiana é um amor. Louisiana é um amor. A Louisiana, se você for, ela é muito amorosa, é muito tudo, e ela quer ajudar todo mundo. Eu sou mais reservado. Reservado é uma maneira de alguém falar assim educadamente, esse cara é um chato, mas é reservado, né? Eu sou reservado. Nós estávamos no aeroporto e realmente dava dó. Uma senhora que estava pegando a mala, puxava aqui, puxava ali, e a Luiziana, Luiz, vamos ajudá-la. Eu disse, Luiziana, em aeroporto não se ajuda, se chama a pessoa que vai ajudar. Porque você nunca sabe, você pega aquela malinha, e aquela malinha está com droga. Você pensa que isso não acontece? Isso acontece. Mas é mudança. Porque imediatamente o impulso dela, eu vou ajudar. E é o impulso certo, é o impulso correto. Mas o meu impulso é, nem que a vaca tussa. Não é que eu não tenha pena da velhinha ou da pessoa, eu tenho pena, mas eu vou procurar um oficial, eu vou procurar, olha, essa senhora está com problemas, vocês podem ajudar? Vocês podem fazer alguma coisa? Ela está com dificuldade. Foi o que nós fizemos. Nós fomos, procuramos, e imediatamente veio um daqueles que ajudam, que levam as pessoas, que colocam até na cadeira de rodas, e eles trataram do assunto. Eu disse, nós temos que até nisso, sabe, mas são hábitos diferentes, são culturas diferentes, são maneiras diferentes de agir. Eu me lembro de uma coisa que chegava a ser quase que ridícula. Quando nós casamos, a grande luta que nós tivemos de adaptação quando nós casamos se chamava o elevador. O elevador era a nossa luta. Porque nós entrávamos, Luiziana apertava o botão. Eu digo, você não vai apertar o botão. Você passa para lá, eu vou abrir a porta, você vai entrar, eu quero ser o cavalheiro na sua vida, eu vou apertar o botão, quando nós chegarmos no andar, eu saio, te dou a mão, você... Porque eu tinha que explicar toda a metodologia, porque ela ia, resolvia e ia, e eu ficava no elevador. Por quê? Porque ela é de resolver. Eu dizia, não, agora você está casada, agora você não é mais solteira. Isso acontece com homem, isso acontece com mulher. Homem que continua vivendo como se fosse solteiro, que a mulher vai assim, chega o elevador, aí é o homem que vive sempre solteiro. Chega o elevador, ele entra, a mulher fica. Você conhece homem que faz isso? Tudo isso são adaptações. E nossa vida com Deus, a metanoia, mudar, nos custa. Temos que ser ministrados por homens, ministrados pelo Espírito Santo, ministrados pela palavra, para que realmente, gente, tem muita gente dentro da igreja, que está na igreja e não está no reino de Deus, porque não vive o reino. Não teve metanoia. Tem que ter uma mudança de mentalidade. Uma das coisas que o apóstolo Paulo fazia, o apóstolo Paulo tinha um exercício de metanoia constante. Ele dizia, eu fiz-me grego para com os gregos, ele tinha que mudar. Era quase como se Paulo mudasse um chip nele. Ele fazia, tchim, agora eu vou agir como grego. O Luca, que conhece bem como são os italianos, que é tudo boa gente. Então, quando a gente chega na Itália, uma das coisas que eu percebi de imediato, você tinha que ser direto, mas educado. Você não podia dar rodeios. Rodeios. Nós damos rodeios por gentileza. A gente fica falando
dando rodeios, por gentileza, porque a gente gosta de conversar, brasileiro, nós gostamos de conversar. O italiano também gosta de falar, mas o italiano gosta de ser direto. Então, se você não for direto, ele entende que você está gastando o tempo dele e daqui a pouco ele vai ser direto com você, não é? E eles são muito diretos. Mas você tem que aprender, você tem que o quê? Mudar a mentalidade. Você tem que mudar a mentalidade. É a mesma coisa, nós entramos no reino de Deus, nós temos que mudar a nossa mentalidade, nós temos que ter uma visão completamente diferente, as coisas têm que ser interpretadas por nós por uma mudança de... Vocês ouviram, mas eu, porém, vos digo, há uma outra palavra que nós temos que receber. Há uma outra palavra. Há muita coisa que você ouviu e muita coisa desastrosa que você ouviu na sua vida. Há muita ministração, foi terrível na sua vida, mas Deus tem uma outra palavra para a tua vida. Você ouviu muito, mas eu digo outra coisa para você. Eu vou dizer o que é certo para você. E eu preciso dessa ministração. Eu ouvi, eu fui formado pelo que eu ouvi, pelo que me ensinaram, tudo isso faz parte de mim, mas agora vem algo novo, há um novo tempo, há uma metanoia, há uma mudança de mentalidade na minha vida. Isso é o reino de Deus. E se nós não tivermos isto, nós não começamos a viver o reino de Deus. Porque o reino de Deus é mais do que isso, mas ele começa assim. Começa mudando a mentalidade. Meus irmãos, todo mundo sabe que na nossa nação o combate à corrupção não pode ser só prendendo os corruptos. Você tem que mudar a mentalidade de corrupção. O dia que a mentalidade de corrupção for mudada, não haverá mais corruptos para serem presos. Quem pode dizer amém a isso? Por enquanto você tem que prender o corrupto e mudar a mentalidade. Mas não adianta só prender o corrupto, porque você tira um corrupto e entram dois, no mínimo. Nós temos que compreender. Hoje tem um outro tipo de corrupto. Tem aquele corrupto que diz, roubo tudo, e tem aquele, não, eu sou um corrupto melhor, eu roubo em parte. Mas roubo igual, é tanto ladrão quanto. E nós temos que ter uma mudança. Para mim, o nosso Brasil pode mudar se houver o reino de Deus no Brasil. Se houver Jesus reinando, se houver mudança de mentalidade. E nós precisamos de mudança de mentalidade. E eu quero começar isso na minha vida. Eu quero começar isso na tua vida. Sabe de uma coisa? Como eu disse, nós estamos em mudança inclusive do local. Ainda não temos o nosso local. Estamos analisando vários locais. Nenhum deles ainda conquistou o nosso coração, mas nós sabemos que Deus tem um lugar para nós. Eu quero um lugar mais bem localizado e maior do que nós temos. Por quê? Por causa da visão que Deus está nos dando. Deus está nos dando uma visão. E nós queremos participar aos poucos com você da visão que Deus está nos dando. Deus me deu uma visão de futuro a respeito do nosso ministério, a respeito da nossa vida. E eu creio no que Deus está mostrando. Eu creio assim, deixe-me dizer algo somente para dar um gosto. Chegou a hora. Chegou a hora. Deus falou, agora é a hora. Mas para que agora seja a hora, muita coisa vai ter que mudar. Os estatutos da igreja vão ter que ser transformados. Nós temos um estatuto inadequado para a realidade do que Deus quer dar para nós. Nós temos um estatuto que é um estatuto de uma igreja batista. Nós não somos uma igreja batista, essa que é a verdade. Nós somos uma igreja pentecostal. Nós temos outras realidades, nós temos outra administração, nós temos um outro tipo de governo eclesiástico. Nós temos que adequar tudo à nossa realidade para que cresçamos, e não cresçamos contra nós, mas cresçamos ao nosso favor. E possamos crescer para glorificar o nome de Deus e nos tornar referência para o Evangelho de Cristo na nossa nação e no mundo. Para isso vai dar trabalho, e eu conto com você, e Deus conta conosco.
Eu sei que nós vamos chegar aonde nós temos que chegar. Vai dar trabalho. Eu estava encarando todo o estatuto, eu estava dizendo, isso vai dar trabalho. E nós vamos precisar de ajuda, nós vamos precisar de conselho, nós vamos precisar de todo mundo cooperando. Porque, olha, se Deus começar, e Ele vai começar a nos dar crescimento, você tem que estar pronto para ser um discipulador. No mínimo que eu espero de você é que você discipule vidas. Que você discipule, que você ensine, que sejam 2, 3 pessoas com você ou mais, e você esteja falando do Evangelho e dizendo, não é assim que um cidadão do reino vive, é de outra maneira que um cidadão do reino vive, é dessa forma. Nós não mentimos, nós não dizemos mentira branca, nós não comemos as coisas no supermercado antes de pagar. Não é? Nós não fazemos, eu espero, né? Nós não fazemos essas coisas, nós não agimos dessa maneira, nós não ficamos com o troco que veio a mais e dizendo, oh, glória a Deus, Deus sabe da minha dificuldade, Deus é bom. Não, nós devolvemos o troco, nós fazemos tudo. Aí você diz, mas pastor, isso é caráter. Não, isso é reino, e reino é caráter. Nós precisamos mudar. Há pessoas hoje em dia nos púlpitos mentindo, tendo uma vida dupla. Nós não podemos ter isso. Nós temos que viver o reino em toda a sua plenitude. Nós temos que ter um coração dadivoso, um coração bondoso. Nós temos que ter os valores do reino de Deus em nossa vida. Muita coisa nos foi dita e muita coisa religiosamente nos foi ensinada errada. A Ku Klux Klan, meus irmãos, incendeia a cruz, não porque seja contra o cristianismo, mas porque diz que é o brilho do cristianismo. E a Ku Klux Klan tem valor de cristianismo quanto? Você sabe por que a Ku Klux Klan são 4 Ks. K, 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 K. Sim, é que tem um K a mais em toda a representação, porque é de cavaleiro. Tá? Em inglês, claro. Né? Cavaleiro da Ku Klux Klan. Você sabe o que é Ku Klux Klan? É o som do rifle de repetição. Ku Klux Klan. Esse é o som. Então, por aí você já sabe. E diz que é uma instituição cristã. Uma instituição cristã. E vai dizer que não é. Vai dizer que não é. Esse é que é o problema. Mas muito pior é que há igrejas que são verdadeiras, entre aspas, Ku Klux Klan. Porque não é o reino de Deus que estão pregando uma outra coisa. Desvirtuando as verdades. E Cristo diz, não, a verdade é a verdade. Volte à verdade. Você ouviu o que foi dito, eu, porém, vos digo. Vamos viver o reino de Deus. Você pode dizer amém? Senhor nosso Deus, nós entregamos ao Senhor esta humilde e simples palavra que trouxemos aos teus filhos e a nós mesmos nesse dia te pedindo, muda a nossa mente, dá-nos a mente de Cristo, dá-nos uma outra mentalidade nessa vida, para que o nosso testemunho seja um bom testemunho. No nome de Jesus. Amém.